Boa tarde, pessoal. A gente está iniciando mais um webinar de hoje. Hoje quem vai fazer a participação com a gente vai ser a ABB. Quem vai fazer a apresentação hoje vai ser o Jonas. Opa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonas Parisotto, sou engenheiro de aplicação da ABB Eletrificação, atuo no apoio a clientes no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná, específico no Paraná de Londrina a Foz do Iguaçu. Eu faço parte de uma equipe de 13, somos 14 colegas com o nosso coordenador, que é o Marcos, e aonde a gente apoia os nossos canais, né, os distribuidores, os nossos montadores de painéis e os clientes finais, com apoio técnico, com treinamento, com suporte técnico, projetos de reengenharias, enfim. E hoje a gente, então, está aí junto com a Dimensional para falar sobre as soluções de proteção, né? Proteção de média tensão. Em específico, vamos comentar sobre as nossas famílias dos disjuntores, disjuntores primários, disjuntores secundários e os relés de proteção. Fazendo uma introdução na questão da proteção, todo mundo já sabe, mas não custa reforçar, que o disjuntor de média tensão, por si só, ele é apenas um seccionador, se ele não tiver, em conjunto com ele, um relé de proteção. Então, a solução para a proteção de média tensão precisa de um relé de proteção e de um disjuntor. Diferente da baixa tensão, aonde as proteções de sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito já estão embutidas, né? O relé de proteção já está embutido dentro da solução do disjuntor. Na média tensão é um pouco diferente, o relé de proteção está externo. Então, por isso que para acontecer a proteção, né, você precisa o relé e precisa o disjuntor. Lá no relé de proteção você vai parametrizar todos os ajustes do estudo de proteção e seletividade, vai ajustar as curvas, vai ajustar lá as funções 50, 51, 50, 51N, enfim. Depois a gente vai ver mais detalhes aí, essa família de relés de proteção. Então, basicamente, falando dos disjuntores, o que a ABB tem para ajudar, que traz para o mercado aí, nessa questão de disjuntores? Nós temos a família do VD4, né, que é um disjuntor que vai até 63 kA, nós temos a família do VMAX, nós temos a família do HD4. Esses três produtos aqui são disjuntores primários, são disjuntores onde a corrente de curto-circuito é lá na casa de 30 kA, 50 kA, chegando até 66 kA. E nós temos a família, né, que é o VD4R, HD4R e HD4RE, que eles são os disjuntores secundários. Aí para essa aplicação, eles são geralmente aquele disjuntor que vai numa cabine, que vai num painel, né, no próprio painel metálico, porém com um nível de curto-circuito no máximo até 21 kA. Então tem a norma lá da média tensão, né, que estabelece que disjuntores acima do nível de curto-circuito eles são classificados, inclusive painéis, né? Os painéis e os produtos internos são classificados como primários ou como secundários. Falando mais a fundo das famílias, nós vamos chegar no disjuntor mais vendido do mundo. Então, a ABB é líder de vendas de disjuntores no mundo. Nós temos o disjuntor VD4. O VD4 é o disjuntor mais vendido no mundo. Então, até 2021, já foram 364 mil unidades. Então, é um market share aí expressivo para esse produto. A tecnologia dele, ele atende a norma, né, 62271-100. A tecnologia de expansão do arco é a vácuo. Como eu comentei antes, ele possui uma característica, ele é taxado como um disjuntor primário, então um disjuntor mais robusto.
Aqui do lado a gente pode ver, ele vai até 4.000 amperes e chegando, tendo a possibilidade de chegar a 63 kA. Então, ele pode ser instalado em painéis metálicos, né? Geralmente ele é instalado em painéis metálicos da maneira fixa ou extraível, tá? Fixa ou extraível. Ponto a ser ressaltado, suporta até 30.000 operações, então é operação pra caramba, é um diferencial do mercado. Então, todas essas características é que fazem ele ser o nosso carro-chefe na proteção, como sendo o disjuntor mais vendido do mercado. As aplicações dele vão em todos os segmentos, desde a aplicação mais severa próxima ao mar, uma aplicação marinha, na questão de geração, energia eólica, energia hídrica, né? Ele pode ser instalado na proteção de geradores, de máquinas síncronas, na indústria, enfim. Ele atende toda a gama de aplicação do mercado, onde se precisa de um disjuntor robusto, um disjuntor de 50 kA, 31,5 kA para cima, né, que é um disjuntor de característica primária. Na proteção, né, pode ser instalado para proteção de cabos, na controle e proteção contra sobrecargas, transformadores, subestação de distribuição, controle e proteção de motores, transformadores, e aqui um dos diferenciais dele, ele também pode ser aplicado na proteção contra geradores. Então, geralmente, até 20 MVA de máquina síncrona, sujeito, né, até uma análise lá da fábrica, ele pode ter aplicado à proteção de geradores. A gente também tem o VD4G, que aí ele é um disjuntor específico para a proteção de geradores, que suporta todos os transientes, os desbalanços lá das correntes dos geradores, e ele é específico. E é só o VD4, aí ele é um disjuntor mais geral para todos os segmentos, mas pode ser aplicado também para geradores até 20 MVA. E é onde a gente comercializa em montadores de painéis, OEMs, enfim, clientes finais, distribuidores, concessionários. É um cara aí que atende toda a gama do mercado. Uma segunda família da BB, a família VMAX, né? Também com a tecnologia a vácuo, também um disjuntor primário, né? Pode ser instalado de maneira fixa ou extraível, né? Também suporta 30.000 operações, só que ele é mais restrito aqui na condição de curto-circuito. Então, lá no VD4, ele ia até 63 kA, aqui ele é já mais restrito numa faixa de 31,5 kA. Pode ser aplicado em painéis metálicos, né? Pode ser instalado em painéis a ar, enfim, mas com a capacidade de curto até 31,5 kA. Aí uma imagem aí para a gente ver, e, né, disjuntor composto aí por contatos auxiliares, bobina de abertura, bobina de fechamento, dupla bobina de abertura, pode ser, né, bobina redundante, bobina de fechamento, contatos de sinalização, enfim, uma vistinha da mecânica interna dele. Aonde a gente aplica o VMAX? Na distribuição também, né, proteção na distribuição aí de média tensão, para proteção de cabo, proteção de transformadores e proteção de motores. Então, voltando, né, aqui ele não tem aplicação para geradores, né, para máquinas síncronas, e lembrando, num range de até 31,5 kA. Onde a gente aplica em montadores de painéis, OEMs, clientes finais, distribuidores, concessionárias, enfim. Também um disjuntor robusto aí, que a BB tem no mercado já aí há um bom tempo, tá? Um outro produto nosso, né, o outro disjuntor da família HD4, tá? Então, ele já tem uma tecnologia SF6, tá? Então, a ampola dele lá no polo, lá na abertura, né, onde faz a comutação do curto-circuito, a abertura de um circuito em sobrecarga, pode ser uma sobrecorrente, pode ser um curto-circuito. Os dois anteriores, o VD4 e o VMAX, eram a
uma tecnologia de extinção de arco a vácuo. Esse cara aqui possui uma extinção a SF6. Também é um disjuntor primário, né? Pode ser instalado na maneira fixa ou extraível. Ele possui operações mecânicas, né? Foi projetado para 10 mil operações, então tem uma operação um pouco diferente, um pouco inferior dos dois já apresentados anteriormente. Na aplicação em projetos, né? Então eu posso ir aqui até 4.000 amperes na 17,5 kV, até 50 kA. Eu posso ir até 31,5 kA no 36 kV ou no 24 kV. Então, também um disjuntor robusto para aplicações pesadas, aonde tem um nível de exigência de corrente de curto-circuito alta, né? Então, por isso a classificação do primário, disjuntor robusto aí que pode ser instalado em painéis, né? Em painéis, enfim, na família da ABB a gente tem a nossa família de painéis primários, né, que a gente chama Unigear, e a gente instala tanto o VD4 como o HD4, dependendo da característica do projeto, dependendo da corrente de curto-circuito, dependendo da corrente nominal e dependendo do número de operações que o cliente final lá solicita. Tá? Então, esses são os 3 produtos aí principais na proteção que a ABB tem no mercado aí para proteção e seccionamento de correntes primárias. Aí a gente vem com a família HD4, VD4R, que são disjuntores de aplicações secundárias, aonde a corrente de curto é mais baixa, onde a corrente de curto chega aí até no 20 kA, máximo 25 kA. Então, esse cara geralmente está em painéis também, classificados pela norma como painel secundário, na nossa linha da ABB, é o nosso Unisec, né? E ele tem uma tecnologia ASF6, então lá nas ampolas deles, a extinção do arco, a tecnologia ESF6, ele é classificado na distribuição secundária, corrente de curto-circuito até 25 kA, pode ser instalado fixo ou sobre rodas, tá? Então ele pode ser, a gente possui uma solução extraível, né? Removível, então ele fica num carrinho sobre rodas, ou pode ser instalado também lá naquela cabine de alvenaria, aquela subestação de concessionária, cabines internas transformadoras aí, de plantas industriais, enfim, plantas fotovoltaicas, e até onde a corrente de curto, né, até 25 kA. Número de operações, 2.000 operações, então, vocês lembram lá dos 3 primeiros produtos apresentados, eles tinham operações lá de 30.000 operações, e o HD4 era 10.000 operações, então esse o projeto dele é para 2.000 operações. A gente tem o HD4R, então esse aqui era o HD4RE, nós temos o HD4R, que aí ele também é em SF6, aplicação secundária, fixo ou sobre rodas, mas olha aqui o que muda a quantidade de operações. Ele já é um produto, né, uma solução, que aí já foi projetada para 10.000 operações, né? A gente observa aqui até 25 kA, mas aí ele já vai num range de até 1.250 ou 630 e indo até no 36 kV. 36 kV, 16 kA. Então, numa solução de um painel isolado a ar, de parceiros, enfim, ou numa subestação, numa cabine de alvenaria, até 36 kV nós temos a solução aí com o número de operações de 10.000 manobras, é um número expressivo, que dificilmente se usa todas essas operações, né? E com isolação ASF6. E aí nós temos o VD4R, né? Que ele tem uma tecnologia a vácuo, tá? Então, as ampolas dele, lá na abertura das correntes de curto-circuito, a tecnologia é vácuo.
E olha o legal aqui, ele vai até 30 mil operações, então ele se equipara às operações lá dos disjuntores primários, que a gente viu antes, pode ser instalado fixo ou sobre rodas, e ele também tem aqui na corrente nominal de 1.250 amperes, né, 25 kA, 17,5 kV, 1.250 amperes, 20 kA, ou na 24 kV, 630 amperes, no 20 kA. Então, uma solução aí robusta também para 30 mil operações mecânicas, enfim, com baixa manutenção, com tecnologia a vácuo, que a tecnologia a vácuo vem a cada dia mais ganhando mais mercado, os fabricantes estão investindo em cada vez mais nessa tecnologia. No passado se falava muito SF6, hoje já se vem falando bastante do a vácuo, vem ganhando bastante mercado, até pelas questões ambientais, enfim, tem empresas aí que tem nas regras internas aí, nas regras ambientais, que não querem nenhum produto que seja isolado a gás. Então, a ABB aí tem a solução, tanto a gás, o CFCF6, quanto na solução a vácuo. Tá? O legal dessas soluções, dessas três soluções, VD4R, HD4 e HD4RE, que ele pode ser, tem o nome de mercado, aí, on-board, onde o relé de proteção já pode vir incorporado no disjuntor. Então, naquela solução para uma cabine secundária, uma cabine transformadora, ele já tem os TCs, e o relé de proteção, né? Um relé de proteção aí só com as funções de proteção de sobrecorrente, ele não tem a proteção de tensão, né? Mas ele já pode vir naquela soluçãozinha que você chega com os barramentos, sai com o barramento, ele está em cima num trilho sob rodas, instalado lá na proteção geral da cabine na cabine de padrão concessionário, numa cabine transformadora, e fica uma solução compacta, né, com um relézinho incorporado. Ele pode ser adquirido das duas maneiras. O relé de proteção é um acessório, você, na hora de especificar, né, você especifica com o código, com o relé de proteção junto, ou aí sem o relé de proteção, se quiser usar um relé de proteção numa caixa separada, também existe essa possibilidade. Então, aonde que a gente aplica aí essa solução secundária, né? Então, várias aplicações secundárias de infraestrutura, é um produto fornecido junto com o nosso painel Unisec, então ele é o disjuntor oficial lá do Unisec, que é o nosso painel de média tensão isolado a ar, né? Para instalação secundária, nós temos o Unigear, que é para instalação primária, e o Unisec, que é para instalação secundária. Então, esse é o disjuntor, né, que está instalado lá junto do Unisec. Tá? E é onde ele pode ser comercializado, montador de painel, OEM, distribuidores, enfim, toda essa gama aí de clientes. Tá? Algumas perguntas básicas aí, até que o pessoal que está ouvindo, né, depois pode até chegar para o pessoal da Dimensional, para os especialistas deles, lá, mas eu tenho um disjuntor, lá tenho uma aplicação, gostaria de ver qual que é o produto que se encaixa da ABB, enfim, né? A gente tem algumas perguntinhas básicas aqui que tem que ter para você conseguir dimensionar um cara desse. Nível de tensão, se é 15 kV, se é na classe lá do 24 kV, se é 36 kV, enfim, né? Corrente nominal do equipamento, que eram 630, 1.250, 2.000, 2.500, ou um 4.000 amperes. Nível de curto, né? Então, nível de curto, um 16K, um 20K, um 25K. Então, até aqui eu consigo aplicar um disjuntor secundário, né? Acima disso, 30,5K, opa, eu já tenho que ir para as soluções de disjuntores com características primárias, que vão até aqui a 63K, que nem a gente já viu lá atrás. E qual aplicação? É para a indústria, para shopping, para condomínio, vou proteger um gerador, um banco de capacitor, enfim, uma concessionária de energia. É fixo, é extraível, com aplicação frontal, saída lateral, enfim.
esses são alguns questionamentozinhos aí que o pessoal, né, que está aí ouvindo, depois pode, uma possível geração de demanda aí, conversar com o pessoal da Dimensional. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre as nossas famílias de disjuntores. Agora a gente vai falar um pouco sobre os relés de proteção, tá? Então, como eu comentei lá no passado, esse é o par, né? O relé de proteção comanda o disjuntor de média tensão. Então, ele está instalado lá nas subestações, nas cabines, nos painéis, através de TC, através de sensores, né? Enfim, e a família da BB aqui, que a gente começa lá na série 605, 615, 620, 630, né? 650 e 670, a gente, na parte de transmissão, a gente não possui esse range. Então, nós ficamos aí na classe da proteção até na distribuição. Uma visão geral da nossa solução, falando na família REF 601, onde é o nosso relé de entrada, que é aquele relé que ou está incorporado no disjuntor, né, que a gente falou, no disjuntor secundário, lá no VD4R, HD4R, né, ou ele pode estar numa caixa separada, e ele possui só proteções contra corrente. Então, está aqui, o 5051, 5051N, 46, 50BF, que é a bobina de abertura, né, o hot dog, enfim, só proteções de corrente. Aí, quando a gente vem para a nossa família dos 615 e 620, aí ele já é um produto mais elaborado, aí ele já até deixa de ser simplesmente um relé de proteção e passa a ser um IED, né? Ele passa a ser um dispositivo eletrônico inteligente. Ele é totalmente parametrizável, ele possui um software de programação, que é o PCM600, onde a gente consegue parametrizar desde as entradas, as saídas, os LEDs de indicação, de trip, enfim. Ele já é um produto, né, uma solução, né, mais robusta, possui uma EHM, onde a gente consegue já desenhar um diagrama unifilar simplificado, mostrando se o disjuntor está aberto, se o disjuntor está fechado, tá? Ele é de rápido comissionamento, ele já vem com alguns ajustes pré-estabelecidos de fábrica, então, que ajuda no comissionamento. Depois eu vou abrir o software aqui para mostrar como que a gente parametriza o 615 e o 620. Na questão de proteções, ele tem uma proteção completa na questão de proteções contra sobrecorrentes, sobrecargas, curtos-circuitos, e também nas proteções de tensão, onde a gente precisa polarização de tensão, então, onde a gente tem a 32, onde a gente tem a 67, né, que é corrente reversa. Então, a aplicação dele pode ser aplicado em proteções só contra sobrecorrente, sem problema nenhum. Mas eu posso aplicar ele também, ele me permite nas proteções de potência reversa, né, em aplicações onde tem duas fontes de energia. Muito aplicado aí hoje em dia na questão da proteção em plantas solares, né, em plantas que têm usina diesel, que entra em paralelo com concessionária, plantas fotovoltaicas que ficam, né, o dia todo em paralelo com a energia da concessionária, que ficam fornecendo, que tem dois sentidos, né, direcionais de proteção. Então, ele completo, atende todas essas questões de proteções aí para essas aplicações com duas fontes de energia. Legal desse cara também, F615, ele tem duas saídas de proteção contra arco. Então, aonde você instala ele no painel, você pede ele, especifica ele lá com as saídas de proteção contra arco, né? Ela é opcional, é um acessório, e você já
teoricamente, você já ganha, né, com custo-benefício bem legal em comparações de você instalar somente um dispositivo de proteção contra arco, né, mas numa aplicação menor aqui, onde você quer passar por dentro de um barramento principal uma fibra ótica na chegada dos cabos você quer colocar um sensor pontual de fibra, ele já tem essa possibilidade. Então, um relé bem completo no mercado, um diferencial nosso aí, um diferencial da BB, que é onde você pode proteger o barramento já contra arco, né? Além de todas as proteções contra sobrecarga, curto-circuito, enfim, a gente consegue também fazer a proteção contra arco elétrico, né? E aí nós temos várias gamas de derivações do REF 615 e REF 620, onde eles, né, além do REF, ele seria aqui na proteção na proteção para alimentadores, ele seria naquela proteção mais dia a dia, mais básica, e aí a gente já vai lá para um REN 615, numa proteção de motor, a gente já vem para um RET 615 ou 620 na proteção de transformadores, a gente já vem para um REG 615 na proteção de geradores. Então, ele conforme a aplicação, eu vou proteger um alimentador. Vou proteger um alimentador de uma concessionária, vou proteger um alimentador interno de uma planta industrial, enfim, é o REF 615 ou o REF 620. Aí as principais funções dele, como já falamos aqui, a 5051, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, 5051N, proteção, né, de sobrecarga e curto-circuito de neutro, a 67, corrente reversa, 67N, 46, a 27, ele tem proteção a 25 de sincronismo, 81 de subfrequência, enfim, ele é completo aí nessa questão de proteção com alimentadores, ainda no alimentador possibilitando a questão da proteção direcional, né, onde você tem duas fontes de energia. E também vale comentar que na nossa família Helion, né, no REF 615 e REF 620, o legal deles que além da proteção, né, que é o métier dele, que é a proteção contra curto-circuito e sobrecarga, né, que é a proteção, enfim, da instalação, ele tem aquela questão da fibra ótica, mas ele tem a questão também de uma medição de qualidade de energia. Então, você comprando esse produto, você já vem embutido nele, você consegue medir qualidade de energia. Então, ele mede subfrequência, subtensão, afundamentos, enfim, você vê oscilografia. Então, para o pessoal que tem, você que atende os clientes, ou o cliente final que está lá com problema de oscilação de energia, lá na alimentação da concessionária. Com esse cara, você pode instalar lá, e ele consegue te trazer quanto foi um afundamento de tensão, a que nível de afundamento que foi, quantos volts foi o afundamento, por quanto tempo ficou esse afundamento, ele consegue te mostrar quanto foi uma elevação de tensão, qual foi o nível que essa tensão foi, minha tensão nominal lá é um 13,8 kV, mas eu tive um pico da concessionária, foi a 18 mil volts, queimou um monte de coisa lá dentro da minha planta, esse cara registra. Então, assim, uma ferramenta potente aí que pode ajudar vocês também na questão da qualidade de energia. Então, faz proteção, tem entradas para proteção contra arco elétrico, né, para proteger um ativo de vocês contra arco elétrico, e também faz a questão da qualidade de energia. Aí aqui nós temos a derivação do REM 615, né, que aí ele já é mais voltado, né, ele tem entradas para medição de temperatura, que vem lá do motor, né, ele tem a 49M voltada, a 46M voltada, assim, mais focada para proteção de motores, né, ele ainda assim tem a 5051, a 67, enfim, mas ele tem algumas funções já dedicadas, né, mais específicos para a proteção de motores.
Do mesmo modo, o RET 615, RET 620, ele tem funções específicas para proteção de transformadores de 2 enrolamentos. Então, ele tem 87T, 87N, então, né, ele faz a questão da proteção diferencial, né, lá para a proteção dos enrolamentos dos transformadores. Tem também a 5051, né, que é carro-chefe, sobrecarga e curto-circuito em todos os produtos da família, mas tem algumas, né, algumas funções já olhando do mesmo modo a proteção de gerador e algumas funções mais específicas para a proteção do meu produto. Ah, eu quero proteger, tenho na minha planta uma turbina lá com gerador, sei lá, biomassa, enfim. Cara, é um REG 615 que vai estar olhando lá para o teu gerador e vai estar fazendo essa proteção mais refinada, mais requintada, olhando com funções específicas para geradores, motores, ou transformadores, ou para alimentadores. Então, é legal ter na cabeça que para cada aplicação, a ABB tem um produto voltado específico, né, para aquela solução. Ainda temos o REU, né, que é proteção de tensão, temos o REV, para proteção de banco de capacitores, lá na média tensão, temos o RED, proteção de diferencial de linhas, para linhas curtas, né? Então, temos aqui para linhas até de 20 quilômetros. Esse é um carinha aqui que atende a demanda, atende a solução, sem problema nenhum. Como eu comentei com vocês, aí a gente tem a ferramenta, é uma ferramenta de parametrização da família 615, 620, 630, é o PCM 600, nossa ferramenta de parametrização. É uma ferramenta gratuita, tá? É só baixar da internet, posso passar o link para vocês aí depois, quem tiver interesse. E você faz todo o comissionamento, toda a parametrização do IED através dessa ferramenta, né, que a ABB tem. E na aquisição dos relés, eles já vêm pré-programados. E aí você, através aqui do PCM 600, você faz os ajustes que você quer fazer na lógica. Quero botar uma porta END, quero fazer uma porta OR, quero botar mais um bloco de segundo estágio de proteção. Ele é totalmente parametrizado. Eu coloquei aqui também uma questão da proteção contra o arco, né? Que ele é um produto também, como a gente viu lá na família do 615, ele tem incorporado uma saída em loop, que você consegue daqui a pouco colocar num barramento principal, de um PMT, e mais uma saída para você colocar daqui a pouco, né, numa entrada de cabos. Aí a gente já tem a família do REA, que complementa essa nossa solução de proteção de média tensão, que ela possui aí mais saídas, você consegue fazer lógica entre eles e consegue fazer uma proteção total contra arco elétrico num painel aí com várias saídas. Então, a gente pode ter, dependendo da especificação do REA, com 2 saídas, com 4 saídas, né? Todas em loop, né? Você passa fibra ótica nu lá pelo compartimento de cabos, pela barra principal, pela barra de interligação, enfim, e você consegue fazer seletividade, consegue fazer interligação com eles, consegue aqui também pegar sinal de corrente do próprio relé de proteção, jogar para o meu REA, né? Então, como eu comentei, ó, você consegue passar uma fibra ótica aqui pela proteção do barramento principal, deixando daí para uma proteção de um REF 615, fazer uma proteção pontual na saída e na conexão do disjuntor. Então, trazendo para vocês aqui essa questão da proteção contra arco, uma proteção que também, a cada dia que passa aí, vem ganhando mais mercados, é uma proteção que salva um painel. Hoje, os painéis da ABB, eles já são todos projetados contra arco interno, mas numa proteção passiva, onde ele protege o operador. Então,
esse operador, né, o eletricista, está fazendo uma manobra lá na frente do painel, e acontecer nesse momento um arco elétrico interno, o painel ele é projetado para não expelir nada contra o operador. Então, o operador, né, que está na frente do painel, ele não é atingido, né, com uma partícula que venha se desprender internamente do painel. Porém, ele pode danificar, né, pode haver, dependendo da intensidade aí do arco interno, dependendo de quanto tempo a proteção vai identificar e interromper esse arco interno, ele pode danificar o painel. E a ABB traz essas soluções complementares aí para a gente instalar lá, junto do disjuntor, junto com essa questão dos relés de proteção, para a gente somar nessa proteção, né, ficar uma proteção mais completa, a gente traz aí a família do REA, né, que é a nossa proteção contra arco interno, e ele pode ser combinado aqui entre eles, fazendo seletividade entre eles, fazendo comunicação entre eles, e pode também ser instalado aqui juntamente com a família dos nossos REF 615, REM 615, enfim, qualquer derivação da família aí do 615 e 620. Agora, eu quero só mostrar para vocês a questão do software. Esse aqui é o software de parametrização, o PCM 600. Aqui tem uma aplicação para mostrar para vocês, para ver como que é o formatão dele. Então, ele é tipo programação de bloco lá de CLP. Quem já mexeu aí com programação de microcontrolador, programação de CLP, enfim, ele tem o mesmo jeitão. Você puxa numa biblioteca de blocos aqui numa esquerda, você traz um bloco de lógica, um bloco de controle, um bloco de medição, um bloco de qualidade de energia, você arrasta aqui para um ambiente de programação e você faz as interligações conforme você quer. Eu quero bloquear a minha atuação de uma função 46, quero bloquear um enrush, enfim, você consegue fazer lógicas de proteções internas. Aqui a gente pode ver mais algumas lógicas internas aqui da função 46, primeiro estágio, segundo estágio, jogando numa lógica OR, então, ou uma ou outra leva para uma operação, enfim, aqui a gente já tem uma função 49, temos bloquinhos aqui de portas OR, portas END, enfim, esse é o software, é gratuito, pode baixar na internet lá, a gente ajuda a instalar, e é o software de parametrização da família do REF 615, REF 620, REM, RET, REG, enfim, parametriza tudo por aqui. Aqui tem as lógicas de supervisão, o que eu estou supervisionando, bobina de trip, circuito de trip do disjuntor, tem um bloquinho aqui. Se você não puxar e não colocar esse bloco aqui, ele acaba não aparecendo internamente lá, quando você for mexer no frontal do relé, ele não vai aparecer essa função. Tem que vir aqui dentro, habilitar ela, fazer as ligações certinhas aí, para ele aparecer lá e você conseguir mudar alguns parâmetros aí direto na tela do equipamento. Aqui tem mais algumas lógicas, a gente programa as entradas, diz o que vai ser em cada entrada, os LEDs, as entradas binárias, se está vindo uma confirmação do disjuntor, se está vindo um sinal externo, enfim, se está vindo de um botão, é totalmente parametrizável aqui no software PCM 600. Lembrando, uma solução gratuita da ABB aí que todo mundo pode estar baixando aí na internet, e é uma função da gente estar ajudando vocês. A ABB também tem alguns treinamentos internos aí que trazem para, aí junto com o pessoal da Dimensional, aí pode estar buscando essa solução junto com nós aí da ABB. Então, senhores, da minha parte,
Era isso. Thiago, fica aberto aí a perguntas, a dúvidas, enfim, tem um finalzinho aí do webinar aí para a gente estar falando, tirando algumas dúvidas aí de vocês. Tem uma questão aqui do Augusto. Vocês têm algum monitoramento de temperatura, de barramentos e cabos, eliminando a necessidade de termografia? Na média tensão, Augusto, a gente não tem. A gente tem na baixa tensão. Na baixa tensão, o nosso disjuntor de baixa tensão, o da família, tanto do caixa moldada quanto do caixa aberto, ele já é embutido no disjuntor. Você não precisa fazer termografia, você não precisa fazer nada, você consegue, por cada disjuntor de caixa aberta ou disjuntor de caixa moldada, você pode medir até 6 pontos do teu barramento, tá? Direto no disjuntor, sem nenhum componente externo. A gente tem acessórios que você instala no disjuntor, né? E na baixa tensão, isso está direto no disjuntor de BT, tanto no caixa moldada, que vai até 1.600 amperes, tanto no caixa aberta, que vai até 6.300 amperes. No software que você apresentou, é simulável? Se sim, os diagramas são apenas de blocos ou precisamos incluir linhas de programação para o funcionamento da simulação? Ok. Sim, eu consigo fazer uma simulação, consigo simular a lógica, ele diz se a lógica está certa ou não, em questão de interligações, né? Se está faltando alguma interligação, se não está. E não precisa acrescentar linhas de programação. É tudo por blocos, os blocos estão todos prontos, você só vai na biblioteca, arrasta para a área de programação, aí faz as interligações conforme o teu estudo, conforme a tua lógica de controle, né? Mas não tem linha de programação, não. É tudo em bloco, tudo pronto. E a questão da simulação também você consegue simular e consegue até testar, fazer forçar um teste no próprio relé de proteção. Lembrando que aí toda a estrutura dimensional está à disposição, especialistas deles, para estarem tratando esses assuntos aí com mais detalhes. Hoje a gente trouxe aí bem superficial, até num tema num tempo aí de 40 a 50 minutos, numa gama tão vasta de soluções, a gente não consegue entrar a fundo, mas a dimensional aí tem toda uma estrutura que está atendendo os seus clientes, né? E lembrando que a gente está aí com toda a engenharia de aplicação, todos aqueles colegas que vocês viram lá no começo, a gente está distribuído aí por praticamente todo o Brasil, dando esse apoio aí nos especialistas da Dimensional, podem estar levando aplicações, podem estar trazendo oportunidades aí que a gente apoia eles aí na correta especificação das aplicações aí que possam vir aí no futuro, nas demandas aí daqui para frente. Em nome da Dimensional, a gente agradece aí pela parceria mais uma vez e contamos aí com uma próxima webinar aí, com bastante conteúdo aí para o pessoal. Valeu, obrigado, Thiago. Obrigado, Jonas. Tchau, tchau.